Abra sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 5, no verso 14. E a hora que você abrir, dê um glória a Deus muito pentecostal. O que diz em Efésios? Você vai ler bem alto junto comigo. A hora que abriu, todo mundo abriu? Agora, antes de nós começarmos, você vai lançar uma profecia sobre a vida do seu irmão que se cumprirá. Amém? Diga para o seu irmão, eis que eu te digo nessa noite. E ainda te digo mais. Deus não vai te mandar um text message. E Deus não vai te mandar um recado no Facebook. Então, desligue o seu telefone. Mas desligue. E outra coisa, crente de verdade, use a sua Bíblia. Amém, queridos? Nada de ficar usando o seu celular. Quem não tem Bíblia aí, levanta a mão que eu vou dar uma. Ah, eu vou comprar uma Bíblia e vou dar para você, se você não tiver. A maioria tem, mas não traz. Tinha um irmão ali atrás que não tinha, já tem agora. Mas não traz. Precisamos, queridos, ter o hábito de carregar a nossa espada. Amém? E não só carregar, mas ler. Vem para a igreja, venha com Bíblia embaixo do braço. Amém? Aleluia. Você está lá no seu celular, estou lendo a Bíblia, mas de repente acende uma luzinha, dá uma tremidinha, clic, a curiosidade vai lá. O cão vai te atentar, então, resistir firme a ele, ok? Que diz? Vamos ler todos juntos? Desperta, tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Again? E Cristo te iluminará. Vamos de novo agora, todo mundo, que alguns não citaram? Pode ler na tela, que daí dá a mesma versão. Vamos? E Cristo te iluminará. Aleluia. Quem aqui crê que Jesus está voltando? Quem crê que Jesus está às portas? Isso não é balela. Eu creio. E eu espero ansiosamente por isso. Eu vejo algumas coisas e quando eu ouço, só posso soltar um suspiro. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque é só com a volta dele, para nós, os santos, nos regozijarmos e descansarmos de fato e de verdade. Amém? Mas é interessante que nós, muitas vezes... Por que será que Paulo escreveu isso para a igreja? Alguém sabe? Por que será que foi escrito para a igreja? E com certeza a igreja estava dormindo. Mas dormindo que jeito? Dormindo de que forma? Se eu levanto todo dia, se eu vou para o trabalho todo dia, se eu até venho para a igreja aos domingos. Queridos, muitos crentes hoje pensam que estão vivos, que estão alertas, mas não estão. E se Jesus vier amanhã, fica. Parou para pensar nisso? Que nós podemos, uma hora, olhar de lado, alguns de nós, e não achar mais as pessoas que nós amamos, porque elas subiram e nós ficamos? Isso, nós temos que realmente bater e falar em cima disso, porque nós precisamos de um despertar. Nós precisamos acordar do nosso sono.
A Bíblia, na maioria dos casos, fala de dormir, fala sobre morte. E muitos estão na morte espiritual. Estão vivos, mas estão mortos. Alguém lembra da palavra de domingo aqui, que a pastora Cris pregou? Pois é. Nem quente e nem frio, mas mornos. Só que Deus está mudando essa realidade em nós. Amém, queridos? Amém? Por que nós chegamos a esse estado, amados? Porque nós gostamos de conforto. Nós queremos estar sempre confortáveis. Quem aqui não gosta de conforto? E cada dia mais, as coisas que nos apresentam são sempre para nos trazer mais conforto, mais comodidade. É ou não é? Vivemos acomodados com tudo. Hoje nós estamos na era do digital. Ou seja, já estamos passando até por ela, né? Agora é do touch. Né? Um toque, touch screen, as telas, tudo, chique todo. E nós acostumamos. Não é verdade? Eu acostumei tanto com o iPad que quando eu vou no computador, quando eu vejo, eu estou lá na... Mas não muda. Mas agora já tem. Porque nós queremos as coisas cada vez mais fácil para nós. E nós temos transferido isso para a nossa vida espiritual. Isso é um perigo. Não vai ser realmente de repente que Jesus vai voltar. Num abrir e fechar de olhos. E não vai dar tempo de nada. A hora que nós assustamos, fiquei. E agora? Então, toda a comodidade hoje, todo o conforto que nos é oferecido hoje, nós pegamos, e isso é muito bom. Sabe? Mas nós transferimos muito isso para a nossa vida espiritual. Se você for ver, nós não queremos mais sentir calor dentro da igreja, nós gostamos do ar-condicionado. É ou não é? Gostamos de cadeiras confortáveis, gostamos do ambiente cheiroso, fresquinho. Nós queremos conforto. Não é verdade? Muitas vezes, papai e mamãe, eu não vou ao culto hoje porque a minha criança está inquieta. E ela não quer ter o trabalho de cuidar da sua criancinha ali, porque ela vai ficar desconfortável. E várias coisas hoje nos empurram para longe de Deus, porque nós gostamos de conforto. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Lendo as Escrituras, eu descobri que o inferno não é confortável. Não é confortável, porque diz que lá há choro e ranger de dentes. O fogo queima e não se apaga. Pensa bem se vai ser confortável. Olha, domingo dia 25 de agosto, dia do meu aniversário, deu um blackout aqui e nós não tínhamos energia. O culto da manhã foi feito no gogó, né, pastor Davi? À noite, voltou a energia parcialmente. Então, nós não tínhamos ar-condicionado. Jesus Cristo. Eu fiquei com dó do pastor Marco. Porque era uma inquietação. Todo mundo se abanando e ninguém ficava quieto. Que calor, que calor, que calor. Inclusive eu. Estava inquieta com calor, abriu a porta, fui lá para fora. E eu comecei a pensar nisso. E eu ainda falei que eu estava me sentindo nas igrejas lá no Brasil, porque eu ia numa igreja antes que não tinha ar-condicionado. Então, a gente ficava, aquele negócio suava mais que tampa de marmita. Então, nós estávamos assim no dia 25, não é verdade? Mas, glória a Deus, nós conseguimos exaltar o nome de Deus. Conseguimos louvar o nome do Senhor. Por que, queridos? Entramos nessa nossa zona de conforto, em todas as nossas áreas, acabamos entrando na zona de conforto espiritual também. É ou não é? Queremos tudo light hoje. Nós queremos um culto que seja agradável a mim.
As músicas, eu tenho que gostar delas. Porque se eu não gostar delas, eu chego após o louvor. A palavra tem que ser light. Porque senão eu fico ofendida com a palavra que está sendo pregada no púlpito. Nossa, pastora Cleusa, pastora Cris não precisava pegar tão pesado. Porque é ela que pega pesado, não é verdade? Eu realmente sou mais light. E nós, então, começamos, queridos, a trocar os valores. Pare bem para pensar nisso. Nós, de uma maneira sutil, bem sutil, nós começamos a fazer substituições. Hoje, com a tecnologia, que é muito boa, muitas vezes é muito mais confortável assistir o culto em casa do que eu vir à igreja. Não é? Eu não vou à igreja, então eu ligo meu computador, aonde tem uma igreja que está tendo culto online, e essa é uma delas. Porque lá em casa é mais confortável. Eu não vou precisar me arrumar, chegar lá e dar de cara com aquele diácono carrasco. Como que é mesmo o nome dele? Ó, esqueci o nome dele. Como é mesmo? Dizendo, Robinho agora? Agora é Robinho. Ok, dizendo, não estaciona aqui não, estaciona lá. Né? Eu não preciso ter que falar a paz do Senhor para aquele irmãozinho, para aquela irmãzinha chata. Né? Então, eu vou ficar em casa hoje, porque hoje eu não estou muito bem-humorada, e lá em casa vai ficar mais confortável. E começamos, queridos, trocando os valores e fazendo substituições na nossa vida. Se a substituição fosse somente do culto, até que estava bom. Até que ainda dava, mais ou menos. Mas, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos substituindo as coisas de Deus por coisas de nenhum valor. Ao invés de lermos a Bíblia, ao invés de lermos a palavra de Deus, nós vamos procurar uma dessas diversões que o computador me oferece. Tão bom, né? Você clica aqui, que daqui clica ali, que daqui que clica acolá, e o negócio, o tempo vai indo, vai passando, e as coisas vão ficando tudo bem. E com isso, vai entrando um esfriamento espiritual. Porque nós somos aquilo que nós comemos. É ou não é? Vê que eu como bastante carboidrato. Tailing já é light. Né? Mas, se eu me alimento de Deus, eu vou ser cheia de Deus. É ou não é? Se eu busco o Senhor, do meu interior vai fluir o quê? Rios de água viva. Sabe por quê, querido? Não sei se é o seu caso, mas sabe por que você se irrita tão facilmente? Comece a analisar. Não quero te falar. Sabe por quê, amado? Você se ofende, então, tão facilmente, às vezes com coisinhas tão pequenininhas, e se fecha, porque falta alimento espiritual. A palavra de Deus diz que o homem espiritual, ele cogita das coisas espirituais, e o carnal das coisas carnais. O carnal, ele se ofende com tudo. O carnal, se ele entrar aqui e eu não conseguir vê-lo e falar, paz do Senhor querido, como você está lindo, Hugo, ele faz um bico para mim. Né? Porque eu não cumprimentei, eu não elogiei como ele estava esperando um elogio. O carnal, ele não aceita falhas. O carnal, ele está sempre procurando defeito nos outros. Se você se identificar em algum desses pontos, não fale para mim, tá? Fale para Jesus. E aí, sabe o que acontece? E por que eu fico carnal? Porque eu vou alimentando somente a minha carne.
os meus ouvidos, ao invés de entrarem nos meus ouvidos os altos louvores, eu abro eles para fofoca, eu abro eles para músicas que eu não deveria estar ouvindo, eu abro eles para tudo quanto é tipo de informação que vem do inferno, porque algumas informações, elas vêm do inferno. E aí, não há espírito que resista. Não há. E aí nós começamos o quê? A dormir. O homem espiritual, então, a gente começa a cantar uma musiquinha de niná para ele, né? Né? E vai massageando o ego, né? E cantando uma musiquinha de niná para o homem espiritual. E o homem espiritual vai dormindo, vai dormindo, vai dormindo, e quando vê, puf! E aí ficamos desviados dentro da igreja, fora do propósito de Deus. Porque desviado e caído há uma grande diferença. Eu estou caída mesmo, quando eu estou completamente lá nas mãos de Satanás, sabe? E não quero saber de igreja, não quero saber de Deus, não quero saber de nada. Mas, se eu não estou cumprindo o propósito, se Deus disse que é para eu estar aqui, fazendo isso aqui, eu estou desviada do centro da vontade de Deus. Estou fazendo a minha vontade, e não a vontade de Deus. Amém, queridos? Então, é um desvio de percurso. E Paulo, ele dá uma ordem. Ele diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos. Porque assim Cristo te iluminará. Cristo lançará luz no teu caminho. Tudo que você via escuro vai ser clareado. Amém, queridos? Porque você vai começar a ver pelo Espírito. Abra sua Bíblia no Salmo 13, no verso 3. Eu achei um versículo muito interessante. Eu não consigo pregar sem entrar um salmo no meio. Vocês já repararam? Alguém já reparou nisso? E nós vamos ver que isso tudo é um processo. Olha o que Davi fala. Atenta para mim. Ele faz uma oração ao Senhor. E ele diz: atenta para mim. Responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo: prevaleci contra ele. Quantos hoje de nós, queridos, estamos dentro da igreja, nos denominamos crentes, e o inimigo está prevalecendo contra nós nesta área, ou naquela outra área. Davi, ele faz uma oração, ele fala: Senhor, atenta para mim, responde-me, Senhor. Ilumina os meus olhos. E aí ele fala: não permita que eu durma. Não permita. Para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele. Qual é o inimigo que está prevalecendo contra você? Não precisa me falar. Mas cada um de nós, se formos atentar para uma área e outra da nossa vida, há um inimigo prevalecendo. Muitas vezes é no meio da família, muitas vezes é no ministério, muitas vezes é na sua vida pessoal mesmo, sabe? Muitas vezes é nas suas emoções, está amargurado, está cheio de tristeza, de rancores, inimigos prevalecendo e prevalecendo e prevalecendo, porque falta luz. Falta luz. E quando falta luz, queridos, nós já não sabemos mais
fazer separação entre o santo e o profano, entre o limpo e o imundo, entre o precioso e o vil. Nós precisamos nos posicionar como cristãos e despertar de todo o sono espiritual, para somente através da luz de Deus nós podemos fazer separação entre o santo e o profano. Sabe onde? Não precisa abrir. Ezequiel 44, 23, Jeremias 15, 19, é onde ele fala que nós temos que saber fazer distinção entre o santo e o profano, entre o limpo e o imundo, entre o precioso e o vil. E muitas vezes, quando a gente escuta uma palavra dessa, a gente fala assim, mas eu não adultero, eu não roubo, eu não mato. Então, eu estou ao certo. É ou não é? Em relação a isso, não faço nada profano. Qual é a diferença entre o precioso e o vil? Eu quero dizer algo para você. Tudo que vem do céu, tudo que vem de cima é precioso. Amém? Agora, se não vem, é vil, é desprezível. Você pode viver sem. Aliás, você deve, como crente, viver sem. Por quê? Porque não veio do céu. Não veio de Deus para a minha vida. E é interessante que Ezequiel, Deus olha para o povo dele dessa forma, vivendo dessa forma, e Deus, assim, dá uma bronca tremenda no povo, e fala, e de repente Deus fala assim, eis que eu aspergirei água pura sobre vós, e vos purificarei de todas as vossas imundícias. Com certeza, e dos vossos ídolos vos purificarei, diz o Senhor. E aí eu tirarei de vocês o coração de pedra. Por que coração de pedra? Porque quando nós nos entregamos ao sono espiritual, quando nós deixamos de buscar aquilo que é precioso, quando deixamos de nos alimentar de Deus, quando trocamos valores, quando trocamos os princípios da palavra de Deus, querido, o nosso coração ele vai endurecendo, vai virando uma casca, e por fim uma pedra que nada entra. Porque se nós ouvimos a palavra de Deus e não temos transformação, é porque o nosso coração não é um coração de carne, mas é um coração de pedra. Porque a palavra de Deus, ela tem o poder de cortar. E se não corta, é porque está batendo em pedra. Não está batendo em carne. Mas Deus é tão bom e tão misericordioso, que Ele fala, vem, e eu vou aspergir água pura sobre vocês. E vou vos purificar, vou purificar vocês de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos, de tudo aquilo que você colocou no meu lugar. Porque ídolo é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. Deus não aceita a metade. Deus não aceita ser o segundo. Deus não aceita uma parte só, ainda que seja uma metade mais um quarto. É tudo para Ele. Ele tem que ser o primeiro na nossa vida. Amém, queridos? E Ele fala, eu vou purificar vocês de tudo isso, dos vossos ídolos. E vou dar para vocês, vou tirar de vocês o coração de pedra. E vou dar para vocês um coração de carne. E vou pôr dentro de vocês o meu espírito. E a palavra de Deus diz que aquele que tem o Espírito de Deus dentro dele, o Espírito de Deus o convence da justiça, do pecado e do juízo. Então nós temos 2 pontos. Se a palavra de Deus não é poderosa para cortar, é porque está batendo em pedra. E se nós não nos convencemos da justiça, do pecado e do juízo, é porque quem está regendo a nossa vida não é o Espírito de Deus. Se nós não somos movidos para o arrependimento, eu estou arrependido, confesso, Senhor, que eu estou fazendo isso e eu me arrependo. Se nós não nos arrependermos,
quem está regendo a nossa vida, movendo a nossa vida e nos direcionando, não é o Espírito Santo de Deus. Pode ser qualquer outra coisa, menos o Espírito de Deus. Pode ser o nosso ego, a nossa vontade, qualquer chifrudo. Mas não é o Espírito de Deus. E Paulo, queridos, ele nos dá um alerta. E ele diz: desperta, ó tu que dormes. Ou seja, se ele diz desperta, é porque há fôlego de vida em nós, amém? Porque eu tenho o poder de decidir e falar: não, eu vou despertar. Ele fala assim, ó: desperta e levanta de entre os mortos. Sai desta posição de mornidão. Sai desta posição de letargia. Sai dessa posição de preguiça. Saia dessa posição de morto. E quando você fizer isso, aí ele vem e traz: e Cristo te iluminará. Muitas vezes andamos confusos e sem luz, porque estamos dormindo. E precisamos despertar. Mateus 25 nos mostra uma história, não precisa abrir, eu não vou ler para poder poupar tempo, nós temos ceia hoje. Nos mostra a história das 10 virgens. 5 virgens eram prudentes. E as 10 virgens foram para se encontrar com o noivo. Mas 5, queridas, levaram azeite suficiente e sobrando nas suas vasilhas. E 5 delas não. 5 delas, tá bom, tô bem assim, ó, tô joia, beleza, tô indo no culto, tô assim, no padrãozinho de Deus. Não bebo, não fumo, não adultero, não jogo. E foram para se encontrar com o noivo. Só que interessante, o azeite acabou, bem na hora que o noivo chegou. O noivo abriu a porta, entraram as 5 prudentes, porque elas tinham reserva. Nós, crentes amados, não podemos andar igual carro de pobre, no restinho da gasolina. Nós temos que andar, amados, com o tanque cheio e ainda reserva. Nós temos que nos alimentar de Deus e nos encher tanto de Deus, queridos, porque Jesus está às portas. Essa parábola simboliza a volta do Senhor Jesus. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ser as 5 que vão ficar. Só que, muitas vezes, nós nos preocupamos com muita coisa. Eu preparava essa palavra. E eu pensando no tanto de coisa que nós nos preocupamos tanto, mas nos preocupamos tanto. É legítimo, muitas vezes, nós nos preocuparmos com alguma coisa? É legítimo eu me preocupar com a minha saúde? Muito legítimo. É legítimo eu me preocupar se eu tenho meu corpinho sarado ou não? Até que é. Né? É legítimo eu me preocupar se eu tirei férias, se eu não tirei, se eu vou para o Alabama, não sei. Até que é. Tem direito. O que não é legítimo, segundo a palavra de Deus, é nós trocarmos as prioridades. E quando nós trocamos, a prioridade do crente é buscar Deus. A prioridade do crente é orar. A prioridade do crente é ler Bíblia. A prioridade do crente é participar de vigília. A prioridade do crente é se encher de óleo. Essa é a nossa prioridade. Depois que nós fizermos isso, nós podemos fazer outras coisas. Amém? Nossa, vocês estão olhando tão sério para mim. Estou pensando em mudar a palavra. O que vocês acham?
nós trocamos, muitas vezes, a prioridade. E aí ficamos muitas vezes, eu peguei aqui uns exemplos de algumas pessoas que estavam muito descansadas e muito confortáveis. Nós tínhamos 10 virgens, 5 estavam alertas, mas 5 estavam confortáveis e não quiseram sair da sua zona de conforto. E quando viram que precisava de azeite, too late. O negócio já estava tarde demais. A Bíblia conta a história de Esther, que era uma moça pobre, e se tornou esposa do rei. Foi morar no palácio. E havia um decreto contra o povo de Deus, naquela cidade de Suzã, aonde Esther morava. E a palavra de Deus declara que o tio dela, Mordecai, mandou um aviso para ela, igualzinho eu estou dando aqui hoje. Mordecai falou para Esther assim: vai acontecer isso e isso. E você vai entrar na presença do rei e interceder pelo povo. Ela mandou um recado para ele e falar assim: eu não posso fazer isso. Porque se eu entrar na presença do rei sem ser chamada, eu posso morrer. Mordecai manda um recado de volta para ela e fala assim: se tu não te levantares, Deus levantará socorro para o seu povo. Mas não pense que por você estar aí no palácio, você vai ter livramento, não. Porque você vai perecer junto. Então, queridos, muitas vezes nós estamos confortavelmente sentados no palácio, vivendo de forma confortável. Mas Deus quer que nos levantemos, que nos despertemos para a intercessão, para a oração, para ver o que se passa, muitas vezes debaixo do nosso nariz, na nação que nós moramos, na nação que nós vivemos. E quantas vezes nós não estamos nem aí para a intercessão? Não é verdade? Nós temos aqui a tarde da bênção, 5:30 da tarde. Poucos são os que vêm, porque nós intercedemos pela cidade. É interessante esse negócio de intercessão. A pastora Cris tem uma pastora no Brasil que discipulou ela lá no passado, assim, coisa de 35 anos atrás. Não, também. Ela disse que eu vou dormir sem janta hoje. Estou fazendo dieta. E ela teve um baby essa semana, e o baby morreu na hora que nasceu. E passado 2 dias, ela teve uma eclâmpsia. E ontem, durante o chá da Carol aqui, ela foi conversar com alguém da família, e o quadro dela havia piorado e muito. E nós nos reunimos em algumas intercessoras, corremos aqui para o templo, durante o chá da Carol, no finalzinho. Nos reunimos aqui e intercedemos. Hoje, a notícia é de que ela saiu do coma e estava indo para casa. Mas, para isso, com certeza, precisou não só nós aqui nos levantarmos, sairmos lá do meio da festa, da nossa zona de conforto, vir até aqui e interceder. Quantas pessoas que são amigos dela fizeram isso? Quando nós nos levantamos e entendemos qual é o nosso posicionamento, Deus ouve, queridos, e Deus opera maravilhas. Muitas áreas da nossa vida estão estéreis e infrutíferas, porque nós não atentamos para o nosso papel. Nós não ficamos alertas e acordados. Esther, quando se levantou, despertou do conforto dela, Deus deu livramento para todo Israel. Amém? Nós temos um outro caso, Jonas. Quem aqui conhece o casinho de Jonas? Jonas estava dormindo dentro de um barco despreocupadamente, no meio de uma tempestade causada por ele. Quantas vezes nós
causamos alguma tempestade em volta de nós, por estar fora do centro da vontade de Deus. Muitas vezes é uma tempestade no meio da família, é uma luta que se levanta, é algo que acontece porque estamos fora do centro da vontade de Deus. Estamos dormindo, igual Jonas no barco. Vou dizer algo para você. Se você não despertar, Jeová te joga fora do barco. Só escutei 2 é. É porque vocês estão tudo despertados, não é, queridos? Então, amados, às vezes provocamos uma tempestade. Uma palavra mal falada, não é verdade? Uma discussão sem necessidade, uma fofoca, qualquer coisa, ou então simplesmente não fazemos aquilo que Deus mandou que eu fizesse, levanta-se uma tempestade, mas eu estou dormindo. Aí Deus vem, chacoalha tudo e joga a gente para fora do barco. Aí pronto, aí vai para o ventre da baleia, aí o negócio lá fica estreito, do peixe. Nós temos outro exemplo. Jesus vai orar e deixa Pedro, Tiago e João, está lá em Marcos, no capítulo 14, verso 37, vigiando. E quando Jesus volta, o que eles estavam fazendo? Dormindo. Oh, Deus, estavam dormindo. Queridos, a hora está passando. Esse é o tempo. E essa é a hora do despertar da igreja. Nós precisamos sair da posição de letargia, de sono, de morte espiritual. Às vezes a aparência é tão de crente, mas o interior está dormindo. Não tem nada de crente. Não tem nada de Deus, é seco, é vazio, não tem uma palavra de vida para ninguém. Se eu estou sem uma palavra de vida para a igreja, na igreja onde eu vivo, para o irmão que eu convivo, para minha esposa, para o meu marido, para os meus filhos, se eu estou dessa forma, eu estou dormindo. No trabalho, eu estou dormindo. E esse sono leva à morte. E Deus, nessa noite, quer nos despertar, quer nos tirar dessa situação de morte. Cristo te iluminará a sua vida, depois que você despertar. Depois que você se levantar. É interessante, né? Porque a gente, às vezes, fica esperando, quando está passando, aquele desânimo espiritual, aquela coisa, não fica esperando Deus vir com um raio assim, que delícia, levantei. Não, a ordem é, desperta e levanta. Desperta e levanta. E depois que você despertar, depois que você levantar, aí sim Cristo te iluminará. Aí sim Cristo iluminará a sua família. Aí sim Cristo iluminará o seu ministério. Aí sim Cristo iluminará tudo que está ao redor de você. E aí você não vai andar mais confundido. Salmo 119, 105, o salmista diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se eu não estiver em pé, a palavra de Deus nem luz é para mim. Luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés. Levante-se e resplandeça, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Isaías 61, se eu não me engano. 60. Levanta e resplandece, porque vem a tua luz. Então a ordem do Senhor é: levanta. Levanta, porque vem a tua luz. Esse texto é o último, queria ler com você, 1 João 1,7. Primeira carta de João.
não João, mas a primeira carta de João. 1 João, capítulo 1, verso 7. Interessante. Preste bem atenção na palavra de Deus. Olha o que ele fala aqui, ó. Se, porém, andarmos aonde? Na luz. Como ele está na luz, mantemos comunhão e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está. Eu vou dizer algo para você. Não tem como andar com Jesus e viver em trevas. Ele é luz. Ele é luz. E aí ele diz algo muito interessante. Mantemos comunhão uns com os outros. Se você está afastado da comunhão com a sua família, ou com seus irmãos, ou na igreja que você congrega, eu quero ficar sozinho no meu cantinho. É porque não está na luz, querido. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E a partir daí, e o sangue de quem? Nos purifica de todo o pecado. De todo o pecado. Veja como é grave nós andarmos fora da luz. Veja como é grave nós entrarmos no estado de letargia, de sono espiritual. A palavra de Deus diz que a nossa vida, ela vira o que? Trevas. Quando a gente vai dormir, a gente quer tudo escurinho. É ou não é? Tudo escurinho, tudo apagadinho. Porque a luz incomoda. Da mesma forma é na vida espiritual, amados. Quando bate a luz de Deus, incomoda. Mas eu quero dizer algo para você. Se tem alguém nessa situação aqui nessa noite, eu quero mesmo é que venha a luz do Senhor e você se sinta incomodado de uma forma tão grande, mas para se levantar. Amém, amados? Se eu deitar e a luz estiver acesa e eu cochilar, enquanto eu não levantar para apagar a luz, eu não sossego. Porque eu não consigo dormir. E muitas vezes a gente fica assim espiritualmente. Quer dormir. Então deixa eu ficar no escuro. Eu nem quero. Telefone tocando, pastora Marcelane. Ninguém merece. Alguém falou aí, ninguém merece. Alguém soltou ali, ninguém merece. Pois é. Não quer ter comunhão com você, né, Tânia? Sabe, queridos, quando andamos na luz, temos comunhão uns com os outros. E Deus quer lançar luz nas nossas vidas. Olhe para o seu irmão, diga para ele, fica de pé, levante. Levante. Desperta. Desperta tu que dormes. E desperta de entre os mortos. Olhe bem para o seu irmão e diga assim, desperta. Tem uma musiquinha antiga que eu tocava, que era assim, desperta, que o Senhor já vem, levanta,
que o Senhor já vem. A glória do Senhor já brilha. A glória do Senhor já vem. A glória do Senhor já brilha sobre ti. É tão bom você olhar para alguém que você vê luz nela. Não é verdade? É tão bom quando você está precisando de um abraço amigo, quando você está precisando de uma palavra, e você chega perto de alguém e você vê a luz que aquela pessoa tem. É tão bom. Aquele que tem luz, todos correm para ele. Quando nós somos trevas, querido, quando nós estamos dormindo, quando nós estamos vivendo em letargia, estamos apagados, sem óleo, sem vida, nós não atraímos ninguém, nem a gente mesmo, né? De repente olha no espelho e, que coisa feia. Amados, eu oro para que essa palavra fique batendo na sua mente e no seu coração. Eu oro para que naquele momento em que você estiver fraco e pensando, eu quero ficar quietinho no meu cantinho, eu não quero ter comunhão com ninguém, eu não quero que ninguém me incomode. Eu oro para que essa palavra venha como uma bomba, explodindo dentro de você. Você possa ouvir a voz do Senhor dizendo, desperta, levanta-te dentre os mortos, porque eu quero te iluminar, quero iluminar a tua vida, a tua casa, a tua família, o teu ministério. Sem luz nós não vamos a lugar nenhum. Sem luz nós não conseguimos caminhar, porque não enxergamos um palmo diante do nosso nariz. Vida cristã tem que ter luz, vida cristã tem que ter brilho, e brilho e luz só vem através de Jesus, amados. Sabe por que ele diz aqui? E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Hoje nós temos esse acesso, nós temos essa facilidade. Jesus já derramou o sangue dele por mim e por você. Nós podemos ser purificados do pecado. É tempo da igreja despertar. E o que é igreja? Igreja não são essas 4 paredes. Igreja sou eu. Igreja é você. Igreja é você dizer, essa palavra é para mim. Senhor, me desperta e me ilumina, porque eu quero ser como um farol, Senhor. Quantas vezes cantamos, né? Como um farol que brilha à noite, como... Mas quantas vezes estamos tão apagados, não é? Acostumamos a cantar que somos um farol, mas muitas vezes estamos tão apagados. E o Senhor nos escolheu para ser luz. Ele falou que se a luz não alumiar, para nada ela serve. Deus te chamou para ser luz. E eu oro para que venha uma luz intensa sobre a sua vida e sobre a minha vida nessa noite. Aleluia.
seu pé no chão, igreja. Ouço o barulho de cadeia se quebrando. Ouço o barulho de grilhões se rompendo. Ouço o barulho de ossos se ajudando. Ouço o barulho do vento. Ouço o barulho de cadeia se quebrando. Ouço o barulho de grilhões se rompendo. Ouço o barulho de ossos se ajudando. Ouço o barulho do vento. Ouço o barulho de cadeia se quebrando. Ouço o barulho de grilhões se rompendo. Ouço o barulho de ossos se ajudando. Ouço o barulho do Espírito Santo. Caiu, 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 cairão Satanás e seus anjos, todos cairão. Caiu, 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 cairão Satanás e seus anjos, todos cairão. Cairão, os opressores cairão, Satanás e seus anjos cairão, e a igreja se levanta com poder e muita glória. Cairão, oh, cairão, eles cairão, e a igreja do Senhor é